Olá pessoal, tudo bem? Tem vídeo novo no canal. Hoje eu resolvi fazer uma sistemática diferente. Fazer um vídeo voltado para o público em geral, com dúvidas sobre algumas áreas específicas do direito, sem uma linguagem muito técnica, uma linguagem então mais acessível para o público em geral, para o público leigo, e não só tão somente para os operadores do direito, os concurseiros e estudantes de direito. Hoje eu resolvi falar sobre direito condominial, então curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros colegas, amigos, conhecidos, parentes, como forma de democratizar o conhecimento jurídico, não é mesmo? Eu vou fazer uma sistemática diferente, como eu já mencionei. Vou fazer como relação a perguntas e respostas sobre o direito condominial. Primeira pergunta: será que é possível o condomínio cobrar uma taxa adicional do condômino proprietário de pets, de cachorro, gato, qualquer animalzinho que detenha dentro do condomínio? Em regra geral, nós sabemos que não. Porém, teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi um pouco diferente. Mencionando que é possível sim a cobrança dessa taxa adicional. E qual foi o caso? Foi o caso de um condômino que adentrou o Poder Judiciário, tendo em vista essa cobrança como forma de anular essa cobrança, de invalidá-la. Porém, o juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele decidiu que é válida sim essa cobrança, porém não era válida em relação ao número de animais, e sim uma taxa adicional em geral. Nesse caso, o julgado foi uma taxa de 50% do valor do condomínio, da taxa condominial. Porém, o condômino ele recorreu e o condomínio também. E o Tribunal de Justiça de São Paulo ele não modificou a decisão de primeira instância, mencionando que é sim válida essa disposição, desde que seja feita por convenção, por uma assembleia, decisão assemblear, e também se estiver disposta dentro do regimento interno do condomínio, é sim válida. Porém, tem que haver uma proporcionalidade nessa cobrança da taxa adicional, que nesse caso seria de 50% em relação ao proprietário ou possuidor do animalzinho, e não em relação ao número de animais que o condômino proprietário ou possuidor deteria. Segunda pergunta: será que é possível se excluir um condômino, ou expulsar, melhor dizendo, um condômino antissocial do condomínio? E aqui é interessante mencionar qual é o conceito de condômino antissocial. Condômino antissocial é aquela pessoa sem noção, aquela pessoa que deixa música alta, televisão alta até altas horas da noite, faz bagunça, barulhos, incomoda, por assim dizer. Agora, em épocas de pandemia, não usa máscara nas áreas comuns, se aglomera dentro da unidade condominial, do apartamento, ou se for um condomínio horizontal da casa. Então, é aquela pessoa que não pensa na coletividade, ou seja, em consenso coletivo no condomínio. É esse condômino antissocial. Também uma pessoa intratável, muitas vezes, que trata mal os funcionários do condomínio, os outros condôminos proprietários, moradores, possuidores, o síndico, que não tem, então, esse senso de bem comum,
dentro do condomínio, da sua unidade, assim também. Nesse caso, dispõe o artigo 1337 do Código Civil, onde dispõe sobre o direito condominial, sobre os condomínios edilícios, em que estabelece que, nesse caso, pode sim ser multado esse condômino antissocial, dispõe o parágrafo único que pode ser um valor de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Porém, nós sabemos que pode haver uma disposição diversa na convenção do condomínio, no seu regimento interno, ou por uma disposição assemblear, que pode haver, então, disposição que seja menos do que 10, do valor de 10 taxa condominial, pode ser mais, ou pode ser em valor do salário mínimo. Então, o Código Civil ele dispõe que sim, que pode ser cobrado essa multa no valor de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Porém, pode haver uma disposição diversa. Será que também quando há uma reiteração, porque muitas vezes o condômino, proprietário, possuidor, ele pensa, eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer aqui dentro e eu pago a multa, e tudo bem. E aí há uma conduta reiterada. Será que nesse caso há a possibilidade de exclusão, ou seja, a possibilidade de expulsão desse condômino antissocial que tem uma conduta reiterada antissocial dentro do condomínio? Nós sabemos que já há disposição até da nossa jurisprudência, entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores. Inclusive há uma jurisprudência, um entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no ano de 2019, em que o caso foi o seguinte: o condomínio ele era antissocial e tinha uma conduta reiterada nesse sentido. E aí houve uma assembleia, houve até um abaixo-assinado de quase a totalidade dos outros moradores e condôminos proprietários do condomínio, no sentido de retirá-lo, de expulsá-lo do condomínio. E aí se adentrou ao Poder Judiciário e, tendo em vista essa conduta e tendo em vista todo o caso concreto, todas as disposições do caso concreto, ele foi então retirado desse condomínio edilício e proibido de adentrar nesse condomínio sob pena de multa diária de R$500. Então, ele não pôde mais morar no condomínio, mesmo sendo proprietário. Há que se ressaltar que não houve, então, a desapropriação. Ele continuou sendo proprietário da unidade condominial, do apartamento. Porém, ele não morou, ele não pôde mais morar no apartamento em função dessa decisão judicial, sob pena de multa diária de R$500. Há uma disposição também de um enunciado de direito civil dizendo que, nesse caso, há que haver, então, um contraditório à ampla defesa, ou seja, o condômino antissocial ele deve ser notificado para se defender. E se não puder haver esse contraditório e ampla defesa com a defesa desse condômino antissocial, há a nulidade dessa assembleia, dessa decisão assemblear, e então pode ser invalidada perante o nosso Poder Judiciário. Também há entendimento jurisprudencial, inclusive do nosso STJ, no ano de 2015, então já não é uma decisão tão recente assim. Outra pergunta: será que o condomínio, o síndico, ele pode proibir e cercear o direito do condômino inadimplente das taxas condominiais de usufruir
de todo o condomínio, das áreas comuns, dos elevadores, dos salões de festa, muitas vezes, das academias de musculação que muitos condomínios edilícios detêm. Será que é possível? Já se decidiu por uma decisão do nosso STJ, também um pouco recente, de 2019, se não me falha a memória, que não é possível cercear o direito do condômino inadimplente de usufruir dos benefícios das áreas comuns do condomínio tão somente pela sua inadimplência, porque o Código Civil assim não dispõe. E nós sabemos que existe outros meios de fazer com que o condômino inadimplente quite a sua dívida condominial com uma execução por quantia certa dentro da sistemática do nosso processo civil. Então, não há um dispositivo legal que permita cercear e proibir o condômino inadimplente de usufruir dos benefícios do condomínio, das áreas comuns, por assim dizer, do condomínio. Isso também em função da dignidade da pessoa humana, da própria decisão dentro de uma perspectiva de direitos fundamentais, que vai então violar, se não for assim, os direitos fundamentais do condômino inadimplente. Então são essas as dúvidas que muitas vezes se detém dentro da perspectiva do direito condominial. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.